Defesa de José, como advogado de um homem justo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Fazendo Direito com André Quirino. No vídeo de hoje vamos analisar de forma clara e objetiva um caso que nos traz lições não só jurídicas, mas também humanitárias. Vamos falar da história de José, aquele do Natal, o vaqueiro que foi despedido injustamente por um fazendeiro cruel. Como um advogado poderia defendê-lo, considerando os aspectos trabalhistas, cíveis e penais envolvidos? Primeiro, vamos entender o contexto da situação. O contexto da situação de José. Ele foi acusado de causar a morte de uma vaca devido a uma picada de cobra. Porém, sabemos que o verdadeiro culpado por essa tragédia foi o próprio fazendeiro, que com suas práticas irresponsáveis de queimadas, destruiu o habitat natural e colocou em risco a vida dos animais. Esse é o primeiro ponto que podemos explorar na defesa de José, a dispensa injusta. Aspectos trabalhistas, José foi demitido sem justa causa, mas o motivo apresentado, a morte da vaca, é completamente falho. Na perspectiva trabalhista, a demissão sem justa causa é legal, desde que observados os direitos do trabalhador, como o pagamento de verbas rescisórias, incluindo férias proporcionais, 13º, FGTS. No entanto, quando a demissão é motivada por uma acusação sem fundamentos e ainda por cima abusiva, como nesse caso, é possível questionar a moralidade da dispensa. Podemos argumentar que a ação do fazendeiro foi arbitrária e sem justificativa legal plausível. Em um cenário ideal, entraríamos com uma ação trabalhista para anular a demissão, reivindicando a reintegração de José ao trabalho. Ou, caso isso não seja possível, o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além disso, o comportamento do fazendeiro pode ser visto como uma prática de assédio moral, dado o tratamento degradante a José e sua família, algo que também pode ser pleiteado judicialmente. A condição de José e sua família, aspectos cíveis, José, sua esposa Maria e o pequeno Emanuel, seu filho recém-nascido, se veem desamparados em uma noite fria, sendo forçados a procurar abrigo em uma casa de farinha abandonada. Nesse cenário, evidencia-se uma violação dos direitos da dignidade humana e a moradia garantidos pela Constituição. Como advogado, poderíamos alegar a necessidade de reparação por danos morais, pois essa situação humilhante e a necessidade de viver em condições precárias resultaram em sofrimento psicológico e emocional. A responsabilidade civil do fazendeiro também poderia ser acionada, pois ele, ao despedi-lo sem justa causa e com uma acusação infundada, causou prejuízos à sua vida pessoal e familiar. Uma ação de reparação de danos, tanto materiais quanto imateriais, poderia ser movida para garantir a compensação de todo o sofrimento de José e sua família. A ameaça de violência, aspectos penais. Outro ponto crítico no caso é a ameaça de violência feita pelo fazendeiro, que diz que José mereceria uma pisa caso recorra à justiça. Ameaçar alguém com violência é um crime previsto no Código Penal, como ameaça, artigo 147, que pode ser punido com detenção de 1 a 6 meses. Como advogado de José, essa ameaça de violência poderia ser denunciada na forma de um boletim de ocorrência, resultando em uma investigação policial e possíveis consequências criminais para o fazendeiro. A defesa de José. O que eu diria ao tribunal como advogado de José? Eu começaria a minha defesa destacando o caráter abusivo e imoral da demissão sem justa causa, com base em uma acusação falsa, defendendo que José não apenas merecia a reintegração no trabalho, mas também uma indenização significativa pelos danos causados. A situação vivida por José, Maria e Emanuel exigiria a reparação por danos materiais, dada a humilhação e as dificuldades enfrentadas. Também entraríamos com uma ação penal contra o fazendeiro, para garantir que ele fosse responsabilizado pelas ameaças proferidas contra José. José, por sua parte, apesar de todo sofrimento, se manteve firme e com esperança. Ele encontrou apoio em sua comunidade e em seu trabalho
em um novo Aras. Isso é o que nos ensina essa história, a importância da dignidade humana e da luta contra a injustiça. Em um tribunal, a defesa de José seria não só uma luta por seus direitos trabalhistas, mas também por sua dignidade, sua família e pelo princípio da justiça, que não pode ser calado por ameaças ou crueldade. Essa história nos lembra que, quando o sistema falha, a justiça divina é a nossa última esperança. Mas no campo jurídico, a justiça humana também deve ser feita. E você, o que pensa sobre a defesa de José? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Até o próximo vídeo!